Agora, se eu voltar aqui na nossa aplicação, ele detectou que a gente está no Light Mode, realmente a gente está, porque a nossa tela está clara, está branca. E se eu clicar aqui, ele vai mudar para o Dark Mode. E ele automaticamente já faz o jogo de contraste. Isso tudo a gente tem dentro da biblioteca. A gente pode olhar aqui nessa parte de customização. Aqui em Theme, ele já tem o nosso objeto. A paleta de cores, a tipografia, espaçamentos, os breakpoints, né, que é os pontos de quebra, os index. Então, isso tudo aqui a gente pode customizar. Então, aqui, se eu quero customizar a paleta, qual que é o objeto que eu tenho que passar? Palette, Primary, Blue. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o Material UI. Essa é uma biblioteca muito conhecida para quem desenvolve projetos utilizando React. Só que nesse vídeo mais em específico a gente vai utilizar essa biblioteca em projetos que utilizam Next. Eu vou fazer 3 divisões aqui no vídeo. A primeira é a parte de configuração. Então, como que é feita a instalação, como que a gente instala essa biblioteca dentro do nosso projeto que foi desenvolvido com Next. Depois a gente vai utilizar um componente dentro da nossa aplicação. E, por fim, a gente vai customizar essa biblioteca. Então, no final, a gente vai trabalhar com a estrutura de Dark e Light Mode. Vai ser bem simples esse exemplo que a gente vai fazer. Então, a ideia aqui não é desenvolver uma aplicação com vários componentes que aqui a gente pode estar utilizando, mas sim entender a essência dessa biblioteca e que a gente pode estar aplicando em um projeto desenvolvido para produção. Então, aqui na tela inicial, eu vou clicar nesse botão Get Started. Aqui a gente pode observar que nós temos 2 formas de fazer a instalação do Material UI. A primeira é utilizando essa biblioteca chamada Emotion, ou a gente pode utilizar uma biblioteca chamada Style Components. Essa Style Components é bem conhecida para projetos React, que a gente pode customizar os componentes com CSS de uma forma bem intuitiva. Só que para esse exemplo a gente vai utilizar o @emotion, que o Emotion é uma biblioteca de terceiros, que é uma engine de estilos. Por default, a gente vai utilizar o Emotion. Então, eu vou copiar essa primeira linha do npm install, @material, @mui/material. E o Emotion também. Eu estou com o meu projeto aqui já criado. Eu utilizei o comando npx create next app, deu o nome de next MUI na versão 5-TS. Ele tem uma versão que é a 5.7, que é o que eu estou utilizando, e eu venho acompanhando a evolução desse pacote desde as primeiras versões. Então, a gente pode perceber que é uma biblioteca open source e que vem crescendo bastante. A própria documentação é muito completa. Então, eu acho que é bem seguro a gente utilizar um tipo de biblioteca como essa, que vai sempre ter novas atualizações, sem contar a quantidade de componentes que a gente tem aqui. Então, para você desenvolver uma aplicação que seja de qualquer tamanho, você vai com certeza ter a maioria dos componentes necessários para construir a aplicação. Aqui a gente tem um botão, tem um rating, tem um selector, tem um slider, switch, e é bem dividido aqui com uma estrutura de design system bem interessante. Então, é uma excelente opção para a gente desenvolver e ter agilidade ali quando a gente está pensando na parte de interface da nossa aplicação. Voltando aqui para a minha aplicação, vou abrir meu terminal e vou executar o comando que eu copiei. Além desse comando, a gente já vai fazer a instalação do @emotion/server. Esse emotion/server ele é utilizado para aplicações que utilizam Next. Como a gente vai renderizar as nossas páginas, algumas páginas da nossa aplicação do lado do servidor, a gente precisa estar instalando esse emotion/server. Para aplicações que utilizam somente aplicações com React, a gente não precisaria configurar isso. Mas como a gente tem um passo a mais do que mostra aqui, a gente vai precisar configurar isso. Além disso, vou voltar aqui para a parte de instalação. A gente tem aqui embaixo outras configurações que a gente precisa fazer. Essa parte aqui de fonte e de ícones a gente vai configurar também. E eu já vou copiar aqui o /MUI icons material. Vou copiar isso daqui e já vou adicionar tudo de uma vez. Então, eu instalei esses pacotes aqui agora. Enquanto a instalação vai sendo feita, eu vou abrir aqui o nosso package.json e já conferir quais são as versões que a gente está utilizando para fazer essa demonstração. Então, o Next na versão 2.1.6 e o React na versão 18.1. O Material UI também vai exibir aqui qual que é a versão. Conforme a gente viu lá no site, a versão que a gente vai estar utilizando é a versão 5.7.
Então aqui o meu packages.json já foi atualizado. Eu estou usando a 5.7 e do Icon 5.6. E tem as versões aqui do Emotion também. Então, provavelmente, em qual momento que você estiver assistindo esse vídeo, vocês vão ter que ficar atento às versões, porque dependendo da versão que é lançada, muda bastante coisa e pode acontecer de na hora de você replicar o que a gente está fazendo aqui, não dá certo. Então, verificar se as versões que vocês estão fazendo, tentando replicar essa demonstração que a gente está fazendo, se estão nas mesmas versões. E após a instalação, eu vou voltar aqui para a documentação. Aqui na nossa sidebar, a gente tem um menu chamado Example Project. Aqui a gente pode utilizar alguns exemplos de projetos que utilizam outros tipos de abordagem, sem ser o React. Aqui o primeiro item que a gente tem é o React com TypeScript. Eu vou clicar, ele direcionou aqui a gente para um GitHub, e aqui tem um exemplo de como configurar o Next para o projeto que utiliza Next, que é o nosso caso aqui desse projetinho que a gente tem. Primeira coisa que a gente tem que observar é que dentro de Pages, a gente tem dois arquivos que a gente precisa configurar. Como o Material UI ele é uma biblioteca de estilos que vai ser montada no lado servidor, a gente precisa configurar as nossas páginas para carregar os arquivos CSS e montar esses estilos no lado servidor, para quando voltar a interface, a página HTML para o usuário, ela já ser capaz de renderizar com os componentes prontos. Então aqui a gente tem um underline document, que é um arquivo de configuração, então todas as páginas passam por esse arquivo, né? É um arquivo reservado aqui para o Next. Eu já tenho aqui no meu projeto default underline app.tsx. Eu vou criar o underline document.tsx. Aqui eu vou copiar todo esse código aqui, do nosso exemplo aqui no GitHub. Basicamente, o que ele está fazendo? Ele está pegando o CSS e aplicando nas nossas páginas, o CSS que a gente utiliza do Material UI. O @emotion.server, que eu falei que a gente precisa para renderização no lado servidor, e aqui a gente tem mais duas configurações. Esse theme, eu não vou usar o theme aqui, e esse create emotion cache. Ele vai colocar aqui, eu vou colocar dentro de uma pasta chamada utils, vamos criar esse carinha aqui, vou dar um new aqui dentro do meu utils e vou copiar o nome aqui, ó, create emotion cache, new file, create emotion test.ts. Aqui dentro a gente vai voltar, aqui no exemplo do GitHub, vou vir aqui dentro de SRC, create emotion test. Vou copiar esse código e aqui agora ele já está identificando. Eu não vou identificar aqui essa tag minha meta, que é o nosso theme color. Vou tirar isso aqui, não precisa disso aqui agora. Vou salvar aqui agora. E agora, dentro do nosso underline app.tsx, a gente precisa fazer uma configuração também. Vamos voltar lá para o nosso projeto, aqui dentro de Pages, underline app.tsx. E aqui eu vou copiar todas essas configurações. Já vou tirar aqui esse CSS que a gente não vai utilizar. Aqui eu vou tirar o meu app props. Esse theme eu vou remover também, e aqui eu vou trocar por utils, né, que é esse arquivo aqui que a gente criou. Uma coisa que a gente vai configurar aqui agora é a parte de cache do Emotion. O Emotion é o que vai fazer a customização de estilos. Então, se a gente analisar a documentação, quando eu crio um botão, ele já tem cores como default, espaçamento, bordas, tudo, background, tudo default. A gente pode customizar isso e a gente vai utilizar o Emotion para customizar. Aqui é uma forma de trabalhar o Emotion com cache. Isso não é muito importante para a gente nesse primeiro momento, não. Aqui eu vou vir aqui o my props, vou substituir tudo isso daqui. Vamos copiar tudo aqui de uma vez, que fica mais fácil. Então aqui a gente só está precisando declarar o nosso objeto theme. Eu vou fazer da seguinte forma, vou criar aqui dentro const theme, recebe create theme, ele vai vir do @material.ui, então eu coloquei aqui @material.ui, vou colocar aqui em cima, do lado do theme provider, create theme. Vou abrir o meu objeto aqui vazio, eu não vou customizar nada, eu vou deixar todas as configurações que o próprio Material UI já traz para a gente como default.
Por exemplo, no botão, quando a gente fala que ele é do tipo primário, ele já traz a cor azul. Isso é uma configuração default. Quando a gente não customiza o nosso tema, ele já pega as configurações default. Então, eu salvei aqui. Eu vou voltar aqui na documentação. Aqui na nossa sidebar tem Components. E eu vou abrir aqui Button. Dentro aqui de Button, eu vou expandir esse primeiro bloco aqui para a gente ver o botão Contained. Vou pegar e vou colocar esse botão dentro do meu index. Eu vou apagar aqui um monte de coisa que a gente não vai utilizar. Vou apagar toda essa div aqui. Vou colocar uma div vazia. E dentro dessa div eu vou colocar esse botão. A gente precisa fazer um import dele. Copiei. Colei. Salvei. E agora eu vou digitar aqui embaixo npm run dev para a gente ver a nossa aplicação funcionando. Ele abriu na porta 3002, porque eu tenho duas aplicações aqui já executando, na 3000 e 3001. Então eu vou clicar aqui e ele já vai ter o meu botão aqui. Assim como eu tenho aqui dentro da minha aplicação, eu tenho aqui. E eu posso mexer na fonte, na cor primária. Aqui a gente está definindo que a variação vai ser contained, então ele vai preencher o background aqui do nosso botão. E aqui a gente tem outras propriedades, por exemplo, color secondary. Se eu fizer isso, ele muda para essa cor aqui. Então, se eu voltar aqui para primary, ele vai exibir azul. Essas configurações, ela vem desse tema aqui. Como a gente deu o Create Theme vazio, ele está pegando essas cores como default. A gente pode estar configurando isso se a gente quiser alterar. Então, eu vou trazer aqui um outro componente um pouco mais complexo para a gente ver um comportamento melhor aqui da nossa aplicação. Eu vou voltar aqui para a parte de documentação. Aqui um pouco mais para baixo, eu vou localizar aqui o componente aqui, Surfaces Card. Esse card a gente vai copiar esse componente aqui um pouco mais complexo. Então eu vou copiar todas esses imports aqui. Vou copiar também esse bloco de código aqui. E aqui embaixo eu vou colocar dentro da nossa página. Aqui no lugar da div do button, eu vou colocar o nosso card. Vem aqui. Tá. Vou salvar. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Até o momento ele já identificou todos os imports. O nosso componente foi renderizado aqui. A única coisa que eu vou fazer é essa imagem. A gente não tem dentro da nossa aplicação. Eu vou copiar o link direto aqui dessa imagem. Clicar com o botão direito. Copy Image Address. Vou salvar. Agora vamos voltar para a nossa aplicação. Eu vou ter aqui o meu card. Então, esse card é exatamente o que a gente configurou aqui, desse card aqui. Agora, para a gente customizar um pouco mais, eu vou vir aqui um pouco mais para baixo. E essa bloco aqui de Customization. Aqui tem o terceiro item aqui que a gente chama de Dark Mode. Então, para a gente entender como que é para a gente desenvolver o Dark Mode, é bem simples. A gente vai fazer essa configuração aqui. Vou vir no exemplo aqui um pouco mais para baixo. A gente vai fazer basicamente isso daqui. Clicou no botão, ficou escuro. Clicou de novo, ficou no modo mais claro. Vou expandir aqui para a gente ver o código-fonte e é aqui que a gente vai trabalhar. Então, para organizar aqui dentro da nossa aplicação, o que eu vou fazer? Deixa eu recolher tudo aqui. Vou criar duas pastas. A primeira vai chamar Context e a segunda vai chamar Hooks. É uma forma da gente trabalhar a parte de cor um pouco mais organizado. Aqui eu vou criar um color mode context.tsx e aqui eu vou criar um use color mode.ts. Esse context a gente vai fazer o seguinte: eu vou copiar da própria aplicação aqui de demonstração que a gente tem. Eu vou copiar tudo isso daqui. Vou criar o nosso context. Aqui a gente não vai precisar disso, porque isso vai ser criado lá na nossa página index.tsx. Eu vou tirar esse box também e o button também. Basicamente, a gente vai precisar disso aqui, ó, use theme, theme provide e o create theme. Então, vem aqui, criei meu contexto, vou criar a minha interface, então export interface, color mode props.
que vai ter só o children, que ele é do tipo react.reactNode. Beleza? Aqui a gente vai criar um provider. Ao invés de eu colocar o meu provider aqui direto, como a gente não tem esse arquivo app.js, né, a configuração no Next ela é um pouco diferente. Então eu vou fazer exatamente o que está sendo feito aqui, só que de uma forma mais customizada. Então eu venho aqui, ó, export, const, color, mode, provider. Ele vai receber o que aqui? O meu children. E aqui vai receber o color, mode, props. E aqui dentro eu vou copiar tudo isso daqui, nosso exemplo. E vou dar um export também dessa forma. Só que a única coisa que a gente vai fazer diferente aqui, tem que colocar isso tudo aqui dentro de um return. Ao invés da gente retornar o myApp, eu vou retornar o meu children. Então, quem chamar esse meu contexto, passando o valor, ele vai cair aqui dentro e já vai pegar essas duas configurações. Então, salvei aqui. No meu use color mode, vou fazer o import use context do próprio React e vou fazer o import do meu contexto que eu acabei de criar, color mode context. Ele não identificou aqui, eu preciso fazer um export aqui default, export default color mode context. Então aqui agora color mode context, agora ele identificou. E aqui const use color mode. Ele vai brincar de use context, meu color mode context. Isso aqui é um pouco de context API do React. Não vale a pena a gente estender muito nessa parte, mas a gente está vendo só o poder da ferramenta, o poder do Material UI aqui dentro do nosso projeto utilizando o Next. Vou dar um export default use color mode. Bacana, até aí tudo bem, eu não configurei nada ainda dentro das minhas páginas. Para configurar, eu venho aqui dentro de app, faço um import, abro chaves, color mode provider, e aqui nesse color mode provider eu coloco a minha aplicação aqui. Eu já posso tirar esse theme provider, porque ele está dentro do meu color mode provider, barra color mode provider, vou colocar tudo isso aqui dentro. Salvei a minha aplicação. Agora, se eu voltar na aplicação aqui, ela vai permanecer da mesma forma. A gente precisa agora colocar dentro da nossa index o nosso botão que vai fazer esse evento. Aqui na documentação, ele colocou um button. Vamos voltar aqui um pouco para cima. Esse botão aqui, ó. Então, vamos colocar exatamente isso. Vamos colocar, ao invés dessa div, vamos colocar esse box. Vamos lá no fim, substituir esse box. Preciso fazer o import do meu box aqui. Isso daqui. Preciso fazer o import do meu box. E o icon button, ele já foi importado aqui. Então, não preciso fazer o import dele novamente. Vou copiar essa parte aqui de código. Vou colocar aqui em cima do card, na verdade. E eu preciso pegar o theme e o color mode. O theme a gente vai pegar de um carinha chamado useTheme. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Const theme recebe useTheme. useTheme do Material UI barra Material. Vou fazer o import dele aqui em cima. O import dele aqui, isso aqui a gente não está utilizando. Então o theme eu já tenho, por default ele vai obter aquele objeto de theme que a gente tem dentro do nosso contexto, então ele vai obter todo esse objeto aqui, e eu vou ter também o color mode, vou vir aqui, const, color mode, recebe use color mode, então fiz o import dele aqui em cima, user color mode, e agora eu já posso usar todos esses objetos aqui que eu criei, o meu hook e o meu context. Voltando aqui para a nossa aplicação, eu já tenho o nosso color mode, vamos salvar para ver como é que vai ficar.
Volta na nossa aplicação. Vamos só alinhar esse Light Mode aqui para ficar em cima do nosso card. Como que a gente faz isso? Aqui dentro do box, o box no Material UI, ele é basicamente uma div, onde a gente pode customizar. Aqui eu estou dando um Display Flex, eu posso dar um Flex Direction para Column. Então ele vai ficar um abaixo do outro. Agora, se eu voltar aqui na nossa aplicação, ele detectou que a gente está no Light Mode, realmente a gente está, porque a nossa tela está clara, está branca. E se eu clicar aqui, ele vai mudar para o Dark Mode. E ele automaticamente ele já faz o jogo de contraste. Isso tudo a gente tem dentro da biblioteca. A gente pode olhar aqui nessa parte de customização. Aqui em Theme, ele já tem o nosso objeto. A paleta de cores, a tipografia, espaçamentos, os breakpoints, né, que é os pontos de quebra, os index. Então, isso tudo aqui a gente pode customizar. Então, aqui, se eu quero customizar a paleta, qual que é o objeto que eu tenho que passar? Palette, Primary, Blue. E assim a gente pode trabalhar com outras propriedades também. O Material UI ele é bem poderoso, bem complexo, mas a configuração inicial que a gente precisa para utilizar nos nossos projetos é bem simples. Aqui é basicamente entender os principais conceitos aqui do Material UI e depois a gente pode avançar mais em aprender outros recursos e outras funcionalidades que essa biblioteca pode trazer para a gente.